Será que o capitalismo que existe hoje é o mesmo que existia há 100 anos ou 200 anos atrás? Ou ele passou por diferentes processos evolutivos? Vamos entender as fases do capitalismo agora. Fala galera, Tio Tobi na área aqui com mais um vídeo para o canal. Esse é um vídeo especial para os meus alunos de 8º ano. Quero ver você aí gabaritando a prova. Valeu? Talvez o som desse vídeo não fique muito bom porque o vizinho aqui resolveu fazer obra e aí vai atrapalhar um bocado aqui. Mas eu preciso gravar esse vídeo, então vai assim mesmo. Galerinha, o capitalismo ele vai surgir na Europa, mais ou menos ali no período do feudalismo. Período esse aonde o poder era descentralizado nas mãos dos senhores feudais e o rei basicamente reinava, mas não governava, não mandava nada. E as pessoas viviam basicamente dentro desses feudos num sistema de servidão, ou seja, trocavam o seu trabalho não por dinheiro ou por salário, como é nos dias de hoje, mas sim por proteção, moradia e alimentos. Um outro lugar onde algumas pessoas viviam eram nas vilas, aonde um grupo de artesãos passou a fazer o comércio, surgindo assim as primeiras vendas e feiras. Foi justamente dessas feiras que surge o capitalismo, com essa classe que nós vamos chamar de burguesia. Por que burguesia, Tio Tobi? Burguesia porque eles viviam nos burgos, daí a derivação do nome dessa classe. Mas o capitalismo ele tem três conceitos básicos, digamos que são o tripé do capitalismo, que seria a propriedade privada, a busca pela acumulação de capital através do lucro e a divisão em classes sociais. No entanto, com o passar do tempo, o capitalismo foi evoluindo e a sua primeira forma aconteceu entre os séculos XV e XVIII, no que ficou conhecido como capitalismo comercial. Nessa fase do capitalismo, o lucro era obtido pelas trocas comerciais, por isso o nome comercial. Esse é o período das grandes navegações. E por que os europeus resolveram se lançar ao mar? Coloque aí principalmente espanhóis, portugueses e depois aí ingleses. Muito simples, toda a parte do mar Mediterrâneo que ligava a Europa até a Ásia estava controlada pelos italianos. Então esses povos mais do Ocidente tiveram que se lançar pelo Oceano Atlântico para achar um novo caminho para as Índias. E por que chegar até a Ásia era tão importante? Bem, se estamos falando do capitalismo comercial, a coisa mais importante era fazer comércio. E o que dava muito dinheiro na Europa nessa época? Justamente as especiarias que você estudou lá na história. Aquelas especiarias que vinham da Ásia, a seda, o cravo, entre muitos outros. Esses produtos eram altamente valorizados na Europa justamente porque a Europa não produzia esse tipo de produto. Logo, ali já tem a lei da oferta e da procura agindo. Se você tem uma demanda muito grande por determinados produtos que são raros, o preço automaticamente é muito alto. Mas nesse processo de se lançar ao mar e buscar uma nova rota para as Índias, os europeus acabaram descobrindo um outro continente, o que nós chamamos de o Novo Mundo, o continente americano, ou seja, todos nós. E foi nesse continente americano aonde foi instituído o colonialismo, ou seja, os países europeus passaram a dominar todas essas novas terras, colocando aí o seu modo de vida e principalmente retirando dessas colônias tudo aquilo que poderia ser lucrativo na Europa. Você sabe qual era o produto mais cobiçado pelas metrópoles? Pois é, ele mesmo, o famoso ouro. Na verdade, metais preciosos de forma geral, ouro e prata. E é justamente aí que surge o metalismo, a busca por esses metais. No entanto, em vários momentos onde os europeus descobriram novas terras, nem sempre eles encontravam esses metais preciosos no início. Por exemplo, no Brasil, o ouro só foi descoberto no século XVIII. Então, na ausência de ouro e prata, os europeus não saíam de mãos abanando. Eles também poderiam se utilizar dos produtos tropicais, uma vez que a Europa é um continente de clima predominantemente temperado e os produtos daqui, incluindo aí o tabaco e o açúcar, eram altamente valorizados. A doutrina econômica que se institui no período do capitalismo comercial é chamada de mercantilismo. A doutrina econômica que marca esse período do capitalismo é o mercantilismo. E o que vem a ser esse tal mercantilismo?
Mercantilismo é quando o Estado, o governo, que na época era representado pelas monarquias, é quem de fato controla, interfere na economia, uma vez que quem mais acumulava capital, dinheiro nessa época, eram justamente essas monarquias, que eram donas de parte das terras, eram donas inclusive das colônias, de onde se extraíam os metais preciosos e os produtos tropicais. Mas para garantir o máximo lucro, as metrópoles instituíram nas suas colônias o que nós chamamos de o Pacto Colonial, ou seja, as colônias ficavam proibidas de fazer comércio com qualquer outro país, só poderiam fornecer seus produtos à sua respectiva metrópole, da qual compraria os produtos manufaturados. E é óbvio que esse sistema do Pacto Colonial favorecia amplamente as metrópoles, que vendiam seus produtos manufaturados por preços mais elevados e compravam os produtos da colônia por preços muito baixos. A evolução desse capitalismo vai acontecer também na Europa, só que agora no século XVIII, aonde vai ser criado a máquina a vapor, que utiliza como combustível o carvão mineral. Vai surgir assim a Revolução Industrial, o que significa que o lucro passa a ser obtido através da produção da indústria, surgindo aí a nova fase do capitalismo, o capitalismo industrial, que vai de meados do século XVIII até o século XIX. Essa primeira Revolução Industrial vai revolucionar não só a forma de se produzir algo, mas também todo o espaço geográfico. Há uma grande alteração nos estados, com a saída da população em massa do campo indo para a cidade, no que nós chamamos de êxodo rural, surgindo aí a urbanização, que é o crescimento, o inchaço das cidades, uma vez que as pessoas precisavam morar próximo às fábricas. Nesse período da Revolução Industrial e do capitalismo industrial, o lucro passa a ser obtido não só pela comercialização dos produtos, mas também pela exploração da mão de obra, a exploração do trabalhador. É aí onde as duas classes sociais ficam bem separadas. Os donos dos meios de produção, que são os donos das fábricas, e, por sua vez, os trabalhadores, que é a grande massa da população, que, como não tem um meio de produção, como tinha o artesão no passado, agora vende a sua força de trabalho em troca de um salário, que, é claro, é muito inferior do que aquela riqueza que o trabalhador produz. É aí que vai entrar o filósofo alemão Karl Marx, que dizia que esse sistema de exploração do trabalho vai ser chamado de mais-valia, ou seja, os donos dos meios de produção, os burgueses, se apropriam de parte do trabalho dos seus trabalhadores. É o trabalho não pago. Por isso, o salário é sempre abaixo daquilo que de fato o trabalhador produz. Essa revolução industrial vai representar uma necessidade muito maior por mercados consumidores e matérias-primas, surgindo aí a divisão internacional do trabalho, que nós vamos chamar aí de DIT. O que significa essa DIT? Cada país do mundo será especializado na produção de um determinado tipo de produto, com os países não industrializados da América, por exemplo, fornecendo matérias-primas para os países europeus, e os países europeus que passaram a ter indústrias vão fornecer produtos industrializados. A doutrina econômica característica do período do capitalismo industrial é o liberalismo econômico. Essa doutrina econômica é bem diferente do mercantilismo. Agora, o Estado não deveria mais interferir na economia, deixando as empresas livres para fazer os seus negócios. Na verdade, os preços seriam regulamentados pela mão invisível do mercado, ou seja, a lei da oferta e da procura. O capitalismo industrial mudou bastante a vida das pessoas. No entanto, mais uma fase do capitalismo vem chegando aí. Estamos falando agora do capitalismo financeiro. Por que esse capitalismo surgiu? Após a primeira revolução industrial, as tecnologias continuaram evoluindo e grandes mudanças aconteceram. Vai surgir aí a segunda revolução industrial. Nessa segunda revolução industrial, nós teremos aí o motor de combustão interna, a utilização do petróleo como fonte de energia e a eletricidade como grandes inovações. Esta fase do capitalismo vai do século XIX até meados do século XX. Mas por que o nome capitalismo financeiro? Porque agora as indústrias que já ganhavam muito dinheiro vão se associar a grandes instituições financeiras. Entenda com isso, os bancos que acumularam também muito dinheiro durante o capitalismo industrial e agora vão poder fornecer empréstimos a empresas e também a pessoas, para que essas pessoas possam comprar ainda mais produtos e que para essas empresas possam fazer investimentos, aumentando ainda mais a sua produção. Uma outra forma que as indústrias passam a utilizar para ganhar mais dinheiro é a venda de ações nas bolsas de valores,
Ou seja, as empresas são divididas em milhares de ações em papéis que serão negociados nessas bolsas de valores. Ou seja, a associação do setor produtivo com o setor financeiro que vai dar origem a esse capitalismo financeiro. Mas esse capitalismo também é chamado de capitalismo monopolista, porque é justamente nessa fase onde vão surgir os grandes monopólios. As empresas estavam grandes demais e elas queriam dominar todo o mercado. E elas faziam isso basicamente de duas formas. A primeira delas era comprando empresas menores para se tornarem as únicas em determinados segmentos. A segunda forma era quando essa empresa não pudesse ser comprada, elas eram levadas à falência, com uma concorrência muitas vezes desleal das maiores, com o intuito de falir as menores empresas. Um grande exemplo que nós temos disso aí é o petróleo nos Estados Unidos, com a empresa Standard Oil de John D. Rockefeller. Se você ainda não entendeu muito bem como funciona o monopólio, dá uma olhadinha na cantina da sua escola. Basicamente, ela é a única empresa que vende comida dentro da sua escola. Portanto, se você não levar o lanche de casa, você fatalmente vai ter que consumir os produtos da cantina. Isso faz com que ela possa controlar os preços. Ela pode vender o salgado, o suco, no preço que ela quiser, uma vez que ela não tem concorrência. E por isso o monopólio é tão ruim, porque ele faz com que as pessoas fiquem reféns das empresas e aquela história da lei da oferta e da procura acaba ficando em segundo plano. Nessa fase do capitalismo financeiro, outros países de fora da Europa começam a ser muito importantes no processo produtivo. Podemos destacar aí dois países, o Japão na Ásia e os Estados Unidos lá na América. Aliás, os Estados Unidos vai ser o grande responsável, o grande precursor dessa segunda revolução industrial, tirando um pouco o foco lá da Europa, que foi o berço tanto do capitalismo quanto da revolução industrial. É justamente nesse período onde nós teremos o fortalecimento do processo imperialista. E o que vem a ser o imperialismo? O imperialismo é quando os países vão buscar em outros lugares, em outros continentes, fontes de matéria-prima e mercados consumidores. Mas muitas vezes, para que isso pudesse acontecer, os países, os mais ricos, tinham que entrar com o uso da força. Exércitos, marinhas eram enviadas a esses novos territórios para dominar toda a população e garantir que esses territórios atendessem às necessidades dos países mais ricos e industrializados. Mas o capitalismo não parou de evoluir. Atualmente, alguns autores dizem que o capitalismo financeiro já evoluiu para uma quarta fase do processo, o que nós vamos chamar de capitalismo informacional. Esse capitalismo terá origem ali depois da Segunda Guerra Mundial e é marcado pela terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica. Mas agora é um novo tipo de empresa que ganha espaço. As multinacionais, principalmente aquelas ligadas à tecnologia da informação, TI, empresas como Google, Facebook, IBM, Microsoft, todas essas empresas vão ganhar grande destaque no cenário internacional. Mas como eu disse, ainda não há um consenso se de fato essa é a quarta fase do capitalismo ou apenas uma evolução dessa terceira fase do capitalismo financeiro. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo te ajudou como revisão para sua prova, não deixe de dar aqui o seu like. Isso é muito importante e me incentiva bastante na continuação da produção desses vídeos. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ative o sininho para você receber as notificações e olha só, compartilhe esses vídeos com seu colega, não seja egoísta, manda para todo mundo assistir e poder mandar bem na prova, igual você vai mandar, eu tenho certeza. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês, ó, o barulho já começou, então um grande beijo do tio Toby e até a próxima.